Olá, que bom ter sua companhia em mais um programa. Hoje o nosso convidado é o chefe Gabriel Trillo. Vamos lá conhecer a receita afetiva dele? E a gente já está aqui na cozinha de um dos restaurantes do Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos contar para o pessoal de casa qual que é a sua receita afetiva? Então, a minha receita afetiva, uma delas, né, é o nhoque alla romana, que é uma receita tradicional italiana, até apesar das minhas origens espanholas e brasileiras, né, sou filho de espanhol e mãe brasileira, mas é um prato genuinamente italiano, que leva semolina, leva parmesão, o parmigiano, o reggiano e os temperos. É muito fácil de fazer e a gente vai fazer aqui hoje. Ô Gabriel, e por que essa receita ela é afetiva? Então, é uma receita afetiva porque desde que eu comecei a gostar de cozinha, quando eu era criança, lá em casa, eu estava arriscando a preparar algumas receitas, né? Eu tive duas madrinhas, são minhas duas tias-avós, que traziam ingredientes para mim com receitas para eu praticar a gastronomia. E como era muito difícil assim para minha família, muitos irmãos, né, e recursos escassos, a gente tinha ali o recurso limitado, não podia comprar ingrediente diferenciado nem nada disso. Então elas traziam esses ingredientes diferenciados para me colocar à prova mesmo e traziam receitas, né? E uma delas, chamada Clarícia, a gente chamava ela carinhosamente de Tia Dodi, ela viajou o mundo inteiro e o marido dela é italiano, né? Veio para Belo Horizonte na época que a Fiat estava instalando ali em Betim, aquela história toda. E aí ela trouxe, sempre trazia, né, ingredientes diferentes e receitas, e uma delas foi o nhoque alla romana que ela preparou na casa dela. Falei, nossa, tia, que prato gostoso, né? Como é que faz e tudo. Aí um dia ela pegou esses ingredientes, levou lá para mim e trouxe a receita dela escrita à mão. E hoje eu guardo, ela faleceu em 2021 e eu carrego comigo esse papel dessa receita até hoje, na folha de caderno escrita à mão que ela fez e me ensinou a fazer quando eu era criança ainda. Que legal, hein? Então vamos ensinar já o primeiro passo aqui desse nhoque? Vamos lá. Bom, primeiro é separar as gemas das claras. A gema ela vai ter um papel muito importante de coagular a mistura junto com a semolina para dar a consistência do nosso nhoque. Então aqui a gente vai separar 4 gemas. É interessante tirar a película da gema por completo, porque a película, quando cozinha, ela aparece na mistura. O ideal é a gente tirar essa película por completo para não ficar aquele pontinho aparecendo no nosso nhoque. Evidente ali, né? Isso. E essa receita que a gente vai fazer rende para quantas pessoas? É um prato com qual a quantidade de nhoque? Sim, na Itália eles não têm o costume de misturar a guarnição com um corte de carne, por exemplo, igual a gente tem aqui no Brasil, né? Então o nhoque ele é considerado um prato de nhoque alla romana. Então ele é servido com molho de tomate, parmesão ralado por cima e é um prato a ser servido, como uma lasanha, por exemplo. Uhum. E aqui, dependendo da forma que a gente for usar, se for como um prato, serve ali umas 6, 7 pessoas. Se for como guarnição, acompanhando um grelhado, igual a gente costuma fazer aqui no Brasil, serviria aí umas 15 pessoas tranquilamente. Agora a gente já separou aqui a clara da gema. Como que a gente faz agora o próximo passo? Bom, já separadas as claras das gemas, a gente vai usar a gema, a clara a gente pode utilizar para outra receita, mas temos aqui o leite e os condimentos para o leite, que já estão misturados aqui. Eu tenho sal, pimenta do reino, páprica e noz moscada. Fiz uma espécie de tempero aqui, caseiro. Isso, agora vamos aquecer o leite sem ferver, né? O ideal é que ele aqueça ali e solte bastante sabor do tempero no leite, para depois sim a gente aumentar o fogo e acrescentar os outros ingredientes. O leite está aquecendo, vou colocar o tempero. Pode ser uma quantidade generosa por causa dos outros ingredientes, que são menos temperados, né? Que tem menos sabor. E é assim mesmo, o leite vai ficar todo pintadinho. Se quiser colocar uma folha de louro também, um cravo, para dar mais tempero, né? Deixar ele mais aromático, exatamente.
E qual o momento certo de colocar essas gemas, Gabriel? A gema vai ser o último ingrediente a ser colocado na mistura. Como ela entra para coagular a mistura, o ovo não pode demorar muito no fogo, senão ele começa a cozinhar muito e separar, a gema vira um monte de fios, né? Fica toda separada na mistura. A gema é a última coisa. Os queijos, eles podem entrar no primeiro, né? E depois a semolina. A grande diferença desse nhoque para o nhoque tradicional é que o tradicional que a gente conhece como nhoque, né, é feito com legumes, né? Normalmente a batata e queijo, bastante queijo, e a farinha de trigo para dar o ponto. Aqui a gente vai usar a semolina, que é o que deixa o nhoque alla romana com uma consistência muito mais firme, e a semolina é que faz aquelas massas de grano duro, né? Então fica bem mais consistente, bem mais firme do que o nhoque que os italianos também falam que ele tem que cortar no céu da boca, né? Um nhoque de batata. Esse não, esse já por ser um prato específico, ele já é mais consistente mesmo. Uma pergunta, para quem não sabe, o que é a semolina? Sim, a semolina, ela é de trigo também, então para quem não come glúten, né, não serve. Ela faz parte do trigo, do grão do trigo. Então o grão do trigo parece um grãozinho de arroz, né? E ele tem uma parte mais amarela que fica sobre esse grão. A semolina é feita com essa parte mais dura, mais resistente do grão de trigo. Agora eu vou pegar o parmesão menos curado. Aqui eu separei 2 tipos de parmesão, mas pode ser o mesmo parmesão. Eu vou pegar o menos curado, que ele dá uma consistência mais elástica no nhoque, né? E o mais curado ele já deixa mais firme. Tá. Então vou misturar os dois aqui no nosso leite aromatizado. Parmesão já ralado. Quantidade bem generosa de queijo ralado, né? Ainda mais para nós mineiros. A gente nem gosta, né? Quanto mais queijo, melhor. Vou colocar a semolina. Aí nesse momento o ideal é que alguém te ajude a colocar na panela, porque eu não posso parar de mexer para não dar pelotas, né? É igual angu. A gente tem que mexer sempre para não dar aquelas bolotinhas, grumos, né? Pelotas, enfim. Fica ruim, né? Isso. A massa tem que ficar lisinha. Tem que ficar lisinha e bastante consistente aqui. Ela vai ficar pesada mesmo na hora que essa semolina começar a cozinhar. Eu já misturei toda a semolina. Virou uma massa bem pesada aqui. E agora eu vou entrar com as gemas. Lembrando que a gema é o último ingrediente e ela não pode cozinhar. Vai entrar só para dar consistência aqui. Posso até desligar o fogo nessa hora. Misturar bastante aqui para dissolver essa gema na mistura. Ainda quente, o nhoque, a gente vai passar uma manteiga no fundo de um tabuleiro, meio que untar ele mesmo. Para não grudar, né? Para ficar mais fácil de desenformar depois, porque depois o nhoque ele vai ser cortado, tá? E aqui ele ainda quente, ó, a gente vai despejar na travessa. Pode ser aquelas travessas tipo pirex, tipo silicone, né? Travessas que vão ao forno. Aí com o auxílio de um plástico, a gente vai acertar ele aqui na forma. Pra na hora que for cortar ele ficar todo certinho, né? Os cubinhos. Exatamente. Daqui ele vai pra geladeira ou freezer para esfriar. Esfriou, a gente já consegue cortar e montar o prato. Então vamos pôr no freezer ali para ele esfriar? Vamos colocar no freezer. Agora esperar. Só aguardar esfriar, a gente já corta e monta. A gente já volta então. E agora? Bom, agora já esfriou o nosso nhoque alla romana. Vou desenformar. Eu posso desenformar ele todo e vir cortando da forma que eu quiser. Ou eu posso vir com um aro como esse aqui
e fazer o nhoque, como eu falei, transformar ele em um prato principal. Então aqui eu já desenformei o nhoque, vai sair redondinho, bonitinho aqui, ó. Esse é o nosso nhoque à la romana. E agora eu vou grelhar para ele dar aquele aspecto tostado em cima e embaixo e aquecer também para a gente poder servir. Então aqui eu vou pegar um pouco de manteiga, de preferência numa frigideira antiaderente. E assim que essa manteiga derreter por completo, vou colocar o nosso nhoque para dourar. Enquanto isso, você já deixou o molho de tomate ali esquentando, né? Sim, eu optei pelo molho de tomate, que é um acompanhamento tradicional com o molho pesto de manjericão, mas como a gente está falando aqui sobre a receita original, tem várias adaptações que podem ser feitas, né? Transformar, por exemplo, o molho de tomate num molho branco, fazer um molho de 4 queijos, por exemplo, com bastante gorgonzola, fazer um molho bolonhesa também, que é super bem-vindo, porque aí você já tem a carne, a massa, né? A gente ensinou a base do nhoque, mas quem estiver em casa e quiser usar a criatividade, pode, né? Exatamente. A tradição é o molho de tomate, bastante manjericão e parmesão. Aqui a manteiga já está bem aquecida. A gente vai colocar o nhoque para dourar aqui, cerca de alguns segundos, suficiente para dourar. Já dourei dos dois lados aqui. Aqui ele já vai direto pro prato. Agora é só montar, né? Só montar. Eu vou colocar um pouco de parmesão aqui por cima. E dourar esse parmesão Com um maçarico, né? com maçarico. Ou eu posso levar no forno também, como eu falei, né? Agora eu venho com molho de tomate. Bastante molho, né? Porque o nhoque, ele é a massa, eu preciso de molho para comer com a massa. Vende com parmesão e agora sem maçaricar, só para dar o toque Final aqui, né? toque final. E um pesto de manjericão. Posso usar também folhas, posso usar... O manjericão faz toda a diferença e combina demais com molho de tomate, parmesão. Traz o aroma dele, né? Isso. E aí, para dar o toque final aqui, os brotinhos de rúcula, que também dá um amargor aqui necessário nessa combinação. Fica Tá maravilhoso. pronto aí nosso prato, né? Tá pronto, agora é só Experimentar. experimentar, ver se tá bom mesmo. Queria dizer que tá delicioso, que eu vou terminar aqui comendo esse nhoque maravilhoso. É isso, obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, fique à vontade. E até a próxima, gente. Tchau!